Kiyoshi Tsuji é diretor técnico da MK Produtos Sintéticos e um dos principais nomes no Brasil quando se pensa em fluidos poliméricos. Nesse episódio, você conhece um pouco mais de sua curiosa trajetória da contabilidade ao mundo da engenharia. E, claro, poderá saber detalhes sobre a aplicação dos fluidos poliméricos como estabilizantes em soluções geotécnicas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundicast. Bem-vindo a mais um episódio do Fundicast. Nesta segunda temporada, estamos recebendo profissionais que atuam na execução de soluções geotécnicas, aprofundando em técnicas, materiais e boas práticas. Hoje vamos falar de uma solução inovadora que tem mudado a forma de executarmos estacas escavadas com fluido estabilizante e parede de diafragmas. O tema é fluido estabilizante, ou fluido polimérico. Nosso convidado é um dos principais nomes dessa tecnologia no Brasil, Kiyoshi Tsuji, diretor técnico comercial da MK Produtos Sintéticos. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Fundcast, né? Obrigado por aceitar o nosso convite, né? E que tenhamos aí, estou louco para escutar e te escutar, né? Falando sobre, né, fluidos poliméricos e o quanto ele é importante nas nossas obras aí geotécnicas como fluido estabilizante. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço esse convite. É uma honra eu participar desse episódio do Fundcast. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Kiyoshi. Vamos começar então, né? Sim. Entendendo um pouco sobre a sua origem, formação, como deu a sua entrada na engenharia. Acho que é uma história interessante, né? Sim. Se eu falar a verdade, que muitas pessoas não acreditam, mas eu não sou engenheiro de formação. Eu sou contador de formação. O que aconteceu para eu entrar na área de engenharia? Que é uma história meio longa, né? Mas vamos lá. Que simplificar um pouco, que no início dos anos 90, que eu estava meio desacreditado no Brasil, com inflação nas alturas, que trabalhei muito tempo com meu cunhado no comércio, e que precisava trocar o preço todo dia. Isso eu não estava aguentando mais esse tipo de trabalho, o que estava acontecendo no Brasil. Que nesse tempo eu estava querendo mudar de ares, sair do Brasil. Mas por alguns problemas que aconteceu, não consegui ir. Comecei a trabalhar no Brasil mesmo. E nesse tempo que o presidente da República, na época, Fernando Collor, abriu o mercado exterior. Então, eu e meu amigo, vamos começar a trabalhar aqui no Brasil, abrir uma empresa de importação e exportação. Que abrimos uma empresa, e agora, o que nós vamos trazer? O que nós vamos importar para trabalhar no Brasil? E nessa época, tínhamos um amigo em comum, que era gerente da CETESB, que falava muito que em meio ambiente, daqui para frente o Brasil vai ter muito problema ambiental, vocês têm que trabalhar com produtos que não seja agressivo ao meio ambiente. Nisso, que começamos com equipamentos, incinerador para lixo hospitalar, não deu muito certo no Brasil, porque era um produto muito caro na época. Painel solar, hoje, isso é febre aqui no Brasil, mas começo dos anos 90, aqui no Brasil, ninguém acreditava nisso. Então, não conseguimos colocar no mercado. Nessa época, meu sócio, que era japonês, alto funcionário do governo japonês, tinha muitos amigos no Japão, que amigo dele tinha e tem ainda no Japão, empresa de distribuição de produto para fundação. Execução de parede diafragma no Japão, estaca escavada. Trabalha muito com bentonita. Mas no Japão, naquele tempo, bentonita tinha um pouquinho de restrição. Começava a usar polímero, que era biodegradável, e substituía a bentonita totalmente. Lá no Japão, isso. Que nós fomos atrás,
desse produto no Japão, que acertamos com eles, resolvemos trazer para o Brasil. Nessa época, consultamos muitas empresas de executora de fundações para diafragma, digamos lá que, citando alguns nomes, Anson, Brasson, de Fundesp na época, Geomecânica, essas empresas que eram os grandes na época, anos 90. Todos gostaram da ideia. Traz para o Brasil que nós vamos começar a trabalhar. Que nós todos animados, né? Animados, contratamos 3 engenheiros na época. Vamos colocar no mercado. Que trouxemos muitos, né? Muitos produtos, inclusive com engenheiros técnicos de lá. De lá. Que vieram do Japão. Vieram do Japão e Estados Unidos. Para treinar vocês, para explicar como... Sim. Só que né, tinha uma diferença de cultura, diferença do solo, tinha muita diferença que ninguém sabia que lá, que nós não conseguimos colocar isso na obra grande na época. Sim. Parte de parede de diafragma, estaca escavada, esse tipo de obra, teste, mas só dava problema. Que isso foi o começo de eu entrar na parte de engenharia. Que, na verdade, foi meio que que assim, a gente estava procurando alguma coisa para trazer para preservar o meio ambiente no Brasil. Chegamos no polímero que é biodegradável. Isso no início dos anos 90. Então, eu não sou formado em engenheiro, mas desde aquele tempo, tendo a empresa, a mentalidade era de eu preciso contratar profissionais competentes para trabalhar. Você comentou que vieram junto com a importação dos polímeros, vieram alguns profissionais do Japão, né? Sim, para fazer treinamento. Foi ali que você também, né, o Kiyoshi, se envolveu assim, tecnicamente com o polímero, assim, de despertar. Não, eu quero também entender como funciona. Eu precisava, junto com eles, ir na obra, que no laboratório tudo já entrar de cabeça. Perfeito. A curiosidade sua de que, não, quero aprender também. Sim, eu sou meio insistente, né? Eu sou curioso. Então, foi isso que aconteceu, de eu entrar na engenharia. Sim. Que legal. E fui gostando da ideia, que no começo tivemos algumas dificuldades, mas 5 anos andei só fazendo teste. Depois que comecei a entrar mais na área de perfuração de poço artesiano, sondagem de mineração, perfuração direcional, MND, que método não destrutiva, esse que foi lá desenvolvendo melhor do que parede de diafragma. Naquele tempo, né? Lá na década de 90. Começo dos anos 90. Que fizemos lá, até, né, que assim, digamos, até ano 2009, fizemos várias obras, com Brasson, de Fundesp e algumas outras empresas, né? Tivemos algumas obras com sucesso, alguns sem sucesso, mas nada foi tão, né? E, assim, para decorar, faltava muita coisa. Sim. E havia também na época, uma questão da tecnologia de estabilização de perfurações com uma bentonita, né? Então, vocês tinham que quebrar esse histórico do uso da bentonita e mostrar que o polímero vinha como uma alternativa, né, ambientalmente melhor e que conseguia cumprir com os objetivos, né, de estabilização dos furos, né? Sim. Então, o desafio maior foi justamente isso. Provar. Todo mundo estava acostumado a usar lama bentonítica, que quando se falava, vamos trocar, desconfiança. Essa desconfiança dá para quebrar se no primeiro teste desse certo. Só que nisso, esbarramos nesse problema de solo do Japão ou dos Estados Unidos era diferente do Brasil. Então não adiantava ter o técnico ou engenheiro japonês fazendo aqui, não conseguia estabilizar o solo brasileiro.
Nisso que eu fui atrás, o que precisaria fazer, eu ir no campo, eu saber o que precisava fazer para conseguir funcionar no Brasil. Se está funcionando no Japão, funciona nos Estados Unidos, não tem como não fazer funcionar no Brasil. Tem alguma coisa errada. Precisava correr atrás para descobrir isso. Esse foi o início do uso. Eu mesmo entrar de cabeça na engenharia, sem ter esse lá. Eu não sou engenheiro, mas lá eu precisei ir a campo. E isso foi importante, né? Porque foi aí que tu conseguiu dominar a técnica, entender o produto, né? Os produtos e as suas aplicações na geotecnia. Sim, eu agradeço muito, né? Assim, que meus amigos, clientes na época, que deu muito apoio, né? Entre eles, né? Assim, pessoal que trabalha no IPT, trabalhava assim, na CETESB, que são engenheiros, né? E eles deram muito apoio para desenvolver junto com a gente. Assim, isso é importante, né? Abriram as portas, as obras, né? Para que fosse aplicado o produto, entendendo que havia uma necessidade de desenvolvimento de melhoria da técnica, tudo isso adequando às condições geotécnicas do Brasil. Né? Sim. Interessante. Muito legal a tua história, né? De como você entrou na engenharia, acho que tá bem entendido. E como surgiu a MK, né? E qual o papel da empresa na disseminação dos fluidos poliméricos do Brasil? Sim. Antes de 2009, então, de 91 até 2009, eu era sócio de uma outra empresa através dessa empresa eu vendia os polímeros, importava e vendia. Só que eu sabia o que precisaria fazer para decolar. Que o que estava faltando era a parte de assistência pós-venda. Que produtos novos, isso, né, assim, eu pesquisando o que acontece no exterior, por exemplo, que comércio, todo tipo de produtos novos, não digo só novos, tá? Mas você precisa pós-venda. Igual carro japonês, pós-venda na época também era considerado o melhor do mundo. Então, todos os produtos precisam pós-venda. Então, por que o polímero que não colocar pós-venda? Precisava montar equipe técnica para vender. Alguém vai lá que dá assistência, vai dar treinamento para que esse produto funcione bem em determinada obra. Eu precisava montar essa equipe técnica. Mas na outra empresa que tive, que meu sócio que não era muito assim que favora essa ideia. Então, que em comum acordo, eu e ele, eu precisei sair da empresa e abrir outra empresa, MK Indústria e Comércio, que junto com outro amigo, que não era da área, mas era amigo em comum, que abrimos para, já desde o começo, montar essa assistência técnica. Assim que nós começamos a MK, em 2009. Que desde essa época, que já montei a parte técnica com técnico, engenheiro, era engenheiro contratado, mas era terceirizado, mas que dava todo apoio, que profissionalizamos o atendimento. Que para isso que eu precisei sair da outra empresa, fundar MK. E assim que conseguimos implantar parte de parede diafragma, estaca escavada, em grandes obras. Né? Hoje a MK ela fornece quantos produtos poliméricos, enfim, quais as áreas de aplicação desses produtos? Quando se fala em polímero, polímero, um plástico é um polímero. Que existe vários tipos de polímero, mas no nosso caso, o polímero que é solúvel em água, que é utilizado basicamente vários tipos de setores. O que se utiliza mais é saneamento, digamos, o tratamento de água potável, que esgotos ou industriais, efluentes industriais, que
Então, vários setores. E a MK trabalha não somente para construção civil, nós somos um dos maiores fornecedores de polímero para usina sucroalcooleira, indústria de mineração, que algumas coisas para saneamento, sabe? Assim, tratamento de água potável, esgotos, indústria de mineração, para separação de rejeitos, que esses também são utilizados polímeros. Matéria-prima é a mesma, nós importamos, aqui no Brasil a gente formaliza para cada tipo de aplicação. Legal. Kyoshi, você comentou sobre a importância do pós-venda, né? Assim, dos polímeros. Como se dá a formação e orientação de equipes técnicas na obra? Assim, como é feito assim? Que nós temos, né, assim, nossa parte de departamento comercial, quando o nosso cliente, executora ou construtora, solicita orçamento, proposta para determinada obra, que é feito através de sondagem ou outras informações repassadas para nós, formalizamos proposta. Que depois de fechado a obra, que nós emitimos carta-traço do produto para determinada obra, para esta obra que vai iniciar. Nessa hora, junto com a executora, se há necessidade de uma assistência ou que não tem necessidade, que hoje, a maioria dos clientes, né, que já estão acostumados, tem cliente mesmo que fala que não tem necessidade de mandar ninguém. Mas, mesmo assim, maioria, né, das obras que vai iniciar, que nós temos na nossa equipe 2 engenheiros, 4 técnicos, né, eles vai aparecer na obra início para... Percorrem o Brasil. Percorre o Brasil inteiro. Tanto que hoje um dos técnicos está em Manaus, que esse dia estava em Mato Grosso, estava no Nordeste, que assim por diante. A semana que vem outro técnico vai estar aqui em Santa Catarina e percorre na obra que vai fazer primeira mistura, vamos escavar a primeira lamela, a segunda lamela, deu tudo certo, aí vai embora, já está com traço determinado para esta obra. Caso de algum problema no decorrer da obra, que o solo no mesmo terreno pode mudar. Ou choveu muito, ou água de preparo, veio água ruim, e má qualidade, deu problema, aí o nosso técnico chega na obra para resolver esse problema. Legal. É assim que estamos trabalhando. Show. Muito importante. Nós temos uma demonstração, né? Vai ser gravado aqui a demonstração, né? E aí a gente vai, na edição, vai aparecer aqui os ensaios, que eu acho que vai explicar esses ensaios, e aí vai poder, né? Acho que exemplificar ou melhorar o pessoal entender como que se dá os ensaios tecnológicos, não estudo traço, mas o que as misturas que envolvem a montagem, não é montagem, é o preparo do fluido estabilizante, né, principalmente para o nosso caso aqui, estacas escavadas e parede de diafragma, que é o nosso interesse, né, então vai poder mostrar aqui os ensaios, a gente está com alguns equipamentos aqui, enfim, mas isso vai ser gravado e editado para aparecer aqui no episódio, né. Kyoshi, poderia nos explicar quais são os ensaios que são realizados na obra para a execução da parede de diafragma, estaca escavada, enfim? Sim, que nós temos assim todo equipamento, o básico, laboratórios, né, que fala, laboratório de campo, né, que são medidor de pH, que o pH da lama, da água é muito importante. Temos o funil Marsh, que mede a viscosidade da lama, que temos o densímetro para medir o peso da lama, a densidade da lama, e também para ver o teor de areia
que quantos por cento de areia que sobra antes da concretagem. No término da escavação, vão tirar medida que tem que estar dentro da norma ABNT 6122, que até 4,5%, que isso faremos antes da concretagem. Tá. Então, é usado o polímero e antes de iniciar a concretagem são feitos esses ensaios específico do teor de areia. Isso do teor de areia. Outros ensaios que normalmente que é necessário fazer no início da escavação, no meio e no final. Perfeito. Isso para determinar se está dentro do parâmetro, para não ter problema nenhum na parte de escavação ou na concretagem. O pessoal acompanhou, né, na nossa conversa, você comentou sobre os resultados de cada ensaio, mas vamos reforçar, né, já que estamos com os equipamentos aqui, o pH ideal. Sim, para medição de pH, que pH ideal, o polímero que é entre 9 a 11, né? Mas, né, que assim, não que dentro do que está na norma que funciona melhor. Isso depende muito do tipo do solo também. Tem casos que podemos trabalhar com pH um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas, né, para que não se respeitar muito a norma. Então, sempre deixamos dentro entre 9 a 11, né? Que esse pH que trabalha. Para medição de pH, utilizamos esta fita que coloca dentro da água ou a lama e que segura por 10 segundos. Vamos medir comparação com essa medição de pH. Na questão a viscosidade ideal, como é que você determina? Viscosidade ideal da lama para trabalhar, tanto para a parede, diafragma, estaca escavada, isso é determinado através da sondagem tipo do solo do local. Que pela norma 35 segundo até 120, que normalmente vão trabalhar com viscosidade entre 60 até 100 de viscosidade, para não ter uma surpresa, né? Surpresa, o que pode ser? Podemos encontrar uma contaminação que quebra a viscosidade e possa desbarrancar uma lameira e pode perder. Então, se a viscosidade cair de uma vez. Quando eu trabalho com viscosidade de 80, 90, com alguma surpresa, cai para 60, ou talvez até 50, ainda está dentro do que não vai ter problema. Então, tem tempo para correção. Em que situação que a gente trabalha com uma lama ou um polímero mais viscoso ou menos viscoso? Que mais viscoso quando pegamos uma areia grossa, né, areia lavada, ou areia solta, né, ou argila orgânica, onde o lençol freático é muito forte, usamos lama com viscosidade mais alta. Digamos, vão trabalhar com 100, 120 até. E para escavação, né, na hora de escavação, tem casos que trabalhamos fora da norma, até acima de 120, mas na hora de concretagem, vamos abaixar até dentro da norma a concretagem para não ter problema. Entendi. Medição de viscosidade, utilizado funil Marsh, que vamos encher de lama até a peneirinha, que depois vamos cronometrar, que até completar, que aqui no Brasil se fala 1 litro, mas na verdade um pouquinho menos que 1 litro. Sim. Né? Que 1/4 de galão, então, né? Que essa é a medição que fazemos de viscosidade. Perfeito. A questão do densímetro, a densidade, qual é a densidade ideal? Como é que vocês determinam? Densidade que pode ser até 1,10 pela norma, que 1,025. Levemente superior à água. Sim. Que polímero é praticamente água lá, que assim, quando o polímero preparado, que
digamos, né, que para 1.000 litros de água vão colocar até 2 kg de polímero, que muitas vezes não chega nem 2 kg. 1,5 kg de polímero já para ter a viscosidade ideal para trabalho. Densidade vai dar 1,01 mais menos, né? É que um pouquinho menos talvez, que está dentro da norma. É que quando o lama de retorno, carregado com o shield, com um pouquinho de teor de areia ou mica, alguma coisa, pode chegar a 1,02, 1,03, né? É que essa é a densidade que trabalhamos. Utilizamos o densímetro, balança muito assim sensível, né? Para fazer esse tipo de medição. Enchemos de lama e vamos fazer essa medição, né? Sim, perfeito. Uma balança mecânica para em obra mesmo, né? Sim. Esse é o equipamento, né, utilizado na obra. Perfeito. No laboratório utilizamos Vocês levam tipo. todos esses ensaios para todas as obras? Sim. Que vocês... Todos os técnicos têm o equipamento calibrado, calibrado, tudo conforme exige a lei. Claro. Você comentou já sobre a questão de teor de areia, né? Mas, enfim, Sim. aí é feito o ensaio. Como é que é feito o ensaio de teor de areia? Teor de areia que essa parte que muitas vezes, né, muita gente se engana, que teor de areia tem que ser medido toda hora que numa escavação. Mas teor de areia é importante fazer antes da concretagem, né? Na concretagem, que teor de areia, se tiver acima de 4,5%, possa acontecer de que essa areia, o concreto não conseguir expulsar e pode dar aquele famosa bicheira, né? Bicheira numa lameira, né? Ou uma falha na estaca pode comprometer. Que teor de areia, que pela norma até 4,5%, né? Que nós vamos usar essa peneirinha, né? Peneirinha, aqui tem a medição, né? Sim. Tem a medição. Isso vamos fazer a mistura. Agita. Que agita para quanto de areia sobra, né? Água é colocada até a marca, né? Sim. Sim. Esse ensaio obrigatoriamente tem que ser feito antes da concretagem. Perfeito. Já com o furo todo concluído, vai começar a concretagem e faz o ensaio. Caso não estiver dentro de 4,5%, que precisa aguardar mais pouco, decantar toda a areia, faz limpeza para depois descer a ferragem e concretar. Perfeito. Não se deve iniciar a concretagem com fora desse parâmetro, que pode acontecer algum problema. Da concretagem. Perfeito. Você trouxe a amostra também, que, dos materiais, dos polímeros, né? Sim. E depois de como que ele fica pronto. Acho que é interessante você polímero, basicamente, que são dois tipos de polímero, que é granulado e emulsão. Esse já é em forma líquido. Granulado, polímero é muito mais, digamos, muito mais puro, né? Eficiente, porque que, assim, é um produto que sem a mistura. Perfeito. Quando para deixar em emulsão, logicamente, né, tem solvente, tem outros tensativos, assim, para deixar ela líquida. Por que tem dois tipos de polímero, né? Que dependendo do equipamento de mistura, misturador no caso, que logicamente quando já está emulsionado em forma líquida é mais fácil de diluir, né? Só que é mais fraco. Quando é granulado, precisa ter mais cuidado para a mistura, equipamento tem que ser mais eficiente. Então, tem gente que gosta mais de emulsionado, tem gente que gosta mais do granulado. Mas, tecnicamente, o granulado funciona muito melhor. Então, nós orientamos nossos técnicos que quando chega na obra, que nem que o equipamento não for muito eficiente, vamos trabalhar para que funcione da melhor maneira possível para
produção de lama final eficiente. Perfeito. Quando Você diluído, trouxe também, né? sim, As amostras já preparadas. sim, já está preparado. Então, esse aqui é o polímero em pó. Ele é preparado já em proporção ideal para uma obra. Que ela fica mais transparente, né, que pode ver que dá até para enxergar, água, né? sim, enxergar até o outro lado. Esse é o lama pronta para já utilizar na obra. Perfeito. Essa parte aqui, isso aqui já é polímero emulsão, pode ver que é muito mais leitoso, que não consegue e aqui já está já preparado também em proporção ideal para uma obra, que fica mais leitosa. Não enxerga o outro lado? Não enxerga mesmo. Sim. Mas é interessante. Isso aqui já pronto com o material. Sim, pronto para utilizar. Sim. Então, essa diferença, isso aqui é o polímero, né, com emulsão, preparado com emulsão, esse aqui granulado. Né? Polímero em pó, né? Que todo e mundo... ambos têm, né, são colorações diferentes. Sim. Mas interessante, hein? Fora isso, né, que dependendo do tipo de problema que ocorrer na obra, podemos talvez adicionar algum aditivo para melhorar o desempenho. Mas isso aí basicamente é para um solo normal utilizado esse tipo de dois produtos. Perfeito. Muitas vezes só mistura dos dois. Bem que eu acho, obrigado pelas explicações dos ensaios, né? E uma das questões assim, que a gente, né, que eu observo é que muitas vezes nas obras o pessoal termina a perfuração, por exemplo, de uma lamela e muitas vezes está preocupado mais em contato com o projetista de autorizar o início da concretagem, mas muitas vezes sem fazer esse controle, né, como se comentou, né, que são controles que são feitos no início, no meio, no fim da perfuração e antes da concretagem. Ou seja, que deveriam ter esses ensaios previamente à concretagem de cada lamela. Né? Então, muitas vezes você chega lá, tá a tua equipe técnica, enquanto a sua equipe está na obra, a gente observa que os ensaios são feitos, mas muitas vezes vocês acabam, né, passou o prazo ali de treinamento daquela obra, ajustou o traço do polímero, está tudo funcionando, e muita gente não percebe a realização desses ensaios em cada lamela. Né? E é importante reforçar, enfatizar como esse controle feito sistematicamente na obra de forma correta, você consegue ter sucesso na execução das contenções, né? Sim. Como diz a norma, né? Norma que foi feito por esses engenheiros, né? E tudo técnicos renomados, né? Que entende obras, foi feito uma norma. Que se para concretagem tem que estar dentro daquela norma para que a concretagem seja perfeita, é recomendável, né? Recomendável que tenha, né, que assim todo equipamento para fazer essa medição antes da concretagem, né? Vocês disponibilizam para a empresa pode comprar os equipamentos, os executores, né? Sim, que assim nós, né, que temos, né, equipamento para venda, nós importamos, né? Equipamento para venda também, né? E os nossos técnicos, né? Todo mundo tem o equipamento para levar na obra e fazer essa medição. Inclusive, que nossos equipamentos, todos, né? Que são calibrados, né? Com certificação. Sim. Tem certificação dentro da validade, que não adianta também, né? Que assim ficar levando equipamento de qualquer lá. Sem calibração, vencido. Sim. Alguma coisa que possa ter, tá fazendo uma medição errada, né? Então, quando o nosso técnico vai na obra, que fazemos toda essa medição, deixamos o parâmetro dentro da norma, inclusive cada traço, né? Que ideal para essa obra. Mas
é recomendável que na executora ou construtora, né, que tenha equipamento para fazer essa medição também. Até você comentou sobre as variações do terreno, né? Então tudo isso precisa ter um acompanhamento sistemático de cada labela ou cada estaca, que seja refeito os ensaios e você vai, né, controlando todo o processo executivo em obra. Sim, porque no mesmo terreno pode mudar o tipo de solo, ou de repente chove muito, a água da chuva é ácida, pode prejudicar o desempenho da lama, isso pode, que inclusive desbarrancar, que fechar uma lameira, pode acontecer isso, que quando acontece muda o tempo, alguma coisa, precisamos melhorar a lama, talvez aumentar a viscosidade, diminuir, né? Que isso tem muitas vezes é necessário. Então, esse tipo de controle que é muito recomendável ser feito em cada obra. E aquele seu recado, né? Perfurou, antes de concretar, espera um pouco, faz o ensaio, nem tente, como você comentou, né? 30 minutos para iniciar a concretagem. Sim, sim. Importante. É muito importante, né? Espera 30 minutos, faz limpeza, que se tiver tudo limpo, desferragem para iniciar a concretagem, né? Que nunca que assim faça assim de acabou a escavação, já desferragem, começa a concretar, que nunca se sabe o que tem dentro da lama, o que não consigo tirar com Crammichel. Perfeito. Então a gente vai entrar um pouco, não sei se faltou alguma coisa na parte, porque eu vou entrar na parte técnica agora. Assim, nós não estamos preocupados muito que no custo que nós vamos ter para que esta assistência. Que, por exemplo, que quando lugar longe, que muitas vezes não temos custo para enviar um técnico, mas nós vamos bancar para mandar, para fazer dar certo a obra. Por quê? Né? Nós entendemos que obras de fundação, ou tanto parede ou estaca escavada, que seja, que é muito importante. Qualquer problema que ocorrer, que isso pode causar um acidente fatal. Então, nosso técnico está orientado para que prestar assistência para 100%. Não podemos deixar obra meia boca, no caso, lá. Isso, então, tem até alguns casos que está utilizando o produto do concorrente nosso. Se o cliente pedir, nós vamos resolver isso aí. Que, né, isso, né, que que assim, não estou falando em parte financeira. Sim. Isso precisa ser feito, que para não ocorrer um problema que futuro. Perfeito. Vocês têm hoje talvez uma indicação, um levantamento de quantas empresas executoras vocês fornecem polímeros, ou porque é impressionante, e que bom isso, né? Como sempre que chegamos numa obra, né, um projeto nosso aqui da Borne Salles, em que o executor, a gente comenta no primeiro dia lá da obra, o polímero, não, é do Kiyoshi, o pessoal está aqui, está chegando, sempre dá essa referência do Kiyoshi chegar aqui no primeiro dia da obra, ou a sua equipe técnica está lá nos primeiros dias, e muitas vezes eles ficam aguardando vocês chegarem para iniciar a perfuração e antes disso já ter o polímero de certa forma dosado, né? Enfim, a gente fica impressionado, e que bom, né? Mostrando que esse serviço que vocês prestam, não só da venda do produto, mas da preocupação com a pós-venda, ele é importante e dá segurança ao executor e para nós projetistas também. Sim. Hoje, que assim, que digamos que para todas essas empresas de executor de obras grandes, que digamos para diafragma, estaca escavada, de uma certa forma que somos assim fornecedor deles, tá? Que não vou falar que 100% da obra que nós fornecemos, que isso não é bem assim, mas que estamos, se não está fornecendo para a parede, ou para estaca escavada, ou para estaca raiz, ou para tirante, e assim por diante. Então, a maioria das empresas, assim, eu tenho fornecido material. Sim,
Que legal. Parabéns, né? Isso é um sucesso do trabalho, como você falou, começou lá atrás e tu entendendo da necessidade desse apoio técnico à obra. Isso é... Sim, sim. E sempre preocupando lá, com lá, que assim, não somente com segurança, mas parte ambiental também, né? Sim. Que nossos produtos são totalmente biodegradáveis, com laudo, e que empresa em si, hoje somos certificados ISO 9001. Oh, que legal. Sim. Então, Kioshi, entramos na parte de bloco técnico, né? Sim. A diferença entre polímeros e bentonita, mecanismos de estabilidade de escavação, pressão hidrostática versus filme de argila. Queria que comentasse um pouco sobre essa comparação entre polímeros e bentonita. Sim. Em primeiro lugar, né, assim, eu sou fornecedor de polímero e bentonita também. Nós hoje temos nossa bentonita, nós somos fornecedores de bentonita, que tem casos ou tem empresas que preferem usar bentonita e sou fornecedor desse produto também. Então, que polímero e bentonita, para começar, a diferença é que se falar em que reboco, ou cake, que forma na parede do furo da escavação, que bentonita, basicamente, forma que um reboco espessura maior e que isso estabilidade é melhor para certos casos, certos tipos de solos. Tudo depende muito do solo, né? Que digamos que numa escavação de argila não tem necessidade disso, polímero funciona muito melhor. Que polímero funciona assim mais com viscosidade, não com muito película que forma ou a densidade. Enquanto bentonita trabalha com densidade, peso, não exige muito a viscosidade. Que solo arenoso que eu falo, depende da areia, né? Areia fina, compacta, polímero funciona melhor. Agora, areia solta, que tipo cascalho, aí já bentonita funciona melhor. Que argila orgânica, bentonita funciona melhor, mas se for argila plástica, polímero funciona muito melhor. Que o polímero, inclusive, inibe para a argila expansiva não expandir. Bentonita, se usar na argila, pode expandir e pode ir fechando a estaca, né? Pode dar assim, tem vezes até de prender uma ferramenta, né? Na escavação. O que não acontece com polímero. Perfeito. A questão você comentou a parte técnica, né, em função dos tipos de solo, e a questão ambiental entre os dois, né, de ser biodegradável, enfim, queria que comentasse, nos falasse um pouco dessa diferença entre a bentonita e o polímero para o aspecto ambiental. Sim, muito se fala que bentonita tem problema ambiental, enquanto polímero é ambientalmente correto, né? Mas que isso depende de interpretação também, que bentonita também é um produto natural, natural, então não é que não tem toxicidade. No entanto, a bentonita que ela incha, bentonita de boa qualidade, incha até 35% a 38%, então o que acontece, né? Bentonita, se deixa animal come, pode inchar dentro da barriga e morre um animal. Ou se jogar no ambiente, jogar na terra, impermeabiliza, pode assim, de nem nascer uma grama nesse local. É por isso que em muitos lugares, meio ambiente tem restrição, mas não é que tem toxicidade, não é bem assim, né? Enquanto o polímero, que é produto sintético, mas assim, ele é biodegradável. Biodegradabilidade é assim, né, que deixa no ambiente, que produto diluído conforme nossa orientação, em 28 dias ela degrada e a água some no ambiente. Por isso que não tem problema ambiental. E
não tem nenhuma toxicidade, que inclusive nosso polímero, que tem laudo técnico não somente de biodegradabilidade, mas temos de toxicidade que é utilizado até para indústria alimentícia, né? Que se por acaso acontecer de ingerir alguma coisa, pode colocar mão que não tem nenhum problema de saúde também. Perfeito. Ficou bem claro, né? Referente aos tipos de polímeros, naturais modificados e sintéticos, que comentasse um pouco sobre esses tipos de polímeros e aplicações na prática da engenharia. Então vamos lá. Naturais, né? Existem vários tipos de polímeros que são goma, né? Tem goma xantana, goma guar. Fora isso, tem amidos também, né? Que é um produto, digamos, alimentício, que existe, que grau técnico grau técnico se fala quando é aquele refúgio que tem sujeira, essas coisas que vende como grau técnico, mas de qualquer forma é um produto alimentício, que esse tipo de produto tecnicamente para fazer fluido de escavação e perfuração funciona muito bem, mas nós não recomendamos, eu não forneço para executora de fundação, por exemplo, para escavação de parede diafragma ou para estaca escavada. Por quê? Esse tipo de produto degrada muito rápido. Em 24 horas, ela pode apodrecer. Depende do clima. Se for local quente, antes mesmo já começa a degradar e vai começar a soltar um odor terrível. E para fundação, quando prepara uma lama, é reutilizável até o término da obra. Então, se for dentro da cidade, ninguém aguenta o cheiro. Então, goma, que é o amido, a gente sabe muito bem que funciona para fundação, mas nós não recomendamos utilizar por causa disso. Ele é utilizado muito para perfuração direcional, que lama é descartável. Cada perfuração vai embora. Ou para alguns casos de poço artesiano raso, faz o poço num dia. Claro. Então, lama vai embora. Que esse tipo de obra, mas para fundação não é recomendável. Os naturais modificados? Modificados, tem o carbometilcelulose, que é CMC, e tem o PAC. Esse tipo de produto também funciona muito bem para parte de fundação, também para formar uma lama, que é o fluido para escavação ou perfuração, funciona muito bem. No entanto, tem um grande problema, que esse tipo de produto, CMC, PAC, ela retém a areia em suspensão na lama. O que acontece? Vai escavar uma lameira, que no final da escavação, que vai ficar muita areia em suspensão que pode que não chegar na norma para concretagem. A norma que é até 4,5%, pode ter 10, 20% de areia dentro da lama. Precisa desarenar. Se for para desarenar, bentonita, usar bentonita é muito melhor. Muito melhor. Então, não tem vantagem de usar CMC ou PAC para esse tipo de obra. Que decantação é muito lenta. Se deixar 24 horas, ela decanta. Esse é o problema que nós não recomendamos utilizar CMC nem PAC para obra de fundação. E os sintéticos? Sintético. Daí chegamos. Esse é o principal, né? Esse é o principal. Nós somos fabricante do produto, importador, fabricante, né? Não assim, puxando para esse lado, mas polímero sintético. Esse é o produto biodegradável, que a função dela é não somente estabilizar o furo, mas a decantação é rápido. Quando escava, que cramichel vai subindo, o caçamba vai subindo, que logo
a areia que está em suspensão, ela decanta. Então, na próxima escavação, já vai trazendo e vai jogando, vai tirando buraco. Quando acaba a escavação, o furo já está mais ou menos limpo, vamos esperar 15 minutos até meia hora, que faz uma limpeza, que pode medir, que tem de areia que normalmente está até 1%, que dificilmente passa de 1%, porque a areia é tudo tirado com caçamba ou clamshell. Perfeito. Então, ele acaba favorecendo a questão de você conseguir fazer a decantação do material, melhora a questão do avanço da perfuração, porque você está com o material já, né, não em suspensão, e sim decantado, né? É isso que eu entendi. Sim. E isso evita até um processo de desoneração no final, né? Isso é rapidez na obra. Vantagem do polímero é rapidez na obra. Hoje, para desalinação, no caso de bentonita, ou utilizando CMC, desalinação de uma lameira de, digamos, 10 metros de profundidade, vai demorar 2 horas para desalinar. Enquanto com polímero sintético, não precisa. Então, é rapidez. Então, onde consegue, utilizando polímero, pode fazer 2 lameras por dia, e utilizando CMC ou bentonita, e consegue fazer só uma lamera. Perfeito. Questão sobre preparo, reaproveitamento e descarte, né? Sobre a mistura correta, reutilização com filtragem, a quebra com hipoclorito, né, para descarte ambiental. Então, comentar um pouco sobre essa questão, né? A gente sempre vê o polímero como uma solução que você usa numa estaca escavada ou numa labela, né, e esse material é recolhido, passa por filtragem e é reaproveitado. Como se dá esse processo de reaproveitamento até chegar no seu descarte? É que reaproveitamento da lama é que, polímero ele é biodegradável, que pode ser utilizado que quando prepara no início da obra, que só vai acrescentando a perda natural que existe. Que vamos ver que parte de infiltração no próprio solo, ou quando ferramenta que traz, logicamente, sempre joga um pouquinho de lama para fora. Isso vamos contar de 30% até 50% de perda. Esse que nós vamos redosar na próxima escavação. E outro lama retornar, vai para a próxima escavação. E no término da obra, quando terminou a obra, sobrou, digamos, um ciro de lama, que para descarte desse material, que apesar que nosso produto são tudo biodegradável, se for para rio, para mar, não tem nenhum problema, só que o problema seria a coloração que tem, ou bem viscoso, que pode, assim, não que vai dar dano ambiental, mas órgãos ambientais não vai tolerar nessa parte. Então, precisaria fazer um tratamento para descarte de parte de água. Isso, polímero é muito sensível, como sendo um produto biodegradável, é um produto químico, com alguns produtos são bem sensíveis. E um dos produtos que possa que degradar mais rápido ou separar seria hipoclorito e o próprio cloreto de sódio. Sal normal, sal de cozinha mesmo, que misturando que uma porcentagem que isso vai depender muito de qual viscosidade que está a lama a ser tratado, que mais podemos, digamos, não 100%, mas quebrar a viscosidade até uns 70%, 80%, que praticamente água, nós podemos descartar, jogar no boca de lobo. Só que isso também já deixa bem claro que
que muitos órgãos ambientais não temos nenhum problema. Digamos, São Paulo, que tudo certo, não tem problema, que Paraná não tem problema, Santa Catarina não tem problema, mas tem alguns municípios, tem órgão ambiental municipal, que possa, assim, exigir mais um tipo de documento ou mais um tratamento antes de descartar. Então, recomendamos que todo executor que consulte o meio ambiente local também. Perfeito. Tem uma frase aqui que eu gostaria de ouvir teu comentário. 1 quilo de polímero substitui até 50 quilos de bentonita. Isso muda tudo na logística e no impacto ambiental. Sim. Então, esse aí, quando lançamos o polímero aqui no Brasil, esse também foi um grande, assim, que, digamos, o marketing, que isso pode, que, assim, impacta, não somente impacto ambiental, isso no transporte, na logística, tudo, Digamos que uma embalagem, 25 sacos de papelão de bentonita, com um saco, então já são 24 sacos a menos, Sim. Então, para descarte. Isso para executora ou para construtora também muito interessante isso, inclusive para descarte de solo escavado. Solo escavada, quando utiliza bentonita, que sempre tem um problema de que, assim, aumentar o solo para descarte, que não é barato, e solo misturado com lama de bentonita é sempre mais caro para botar fora. Que isso, pelo que tenho conhecimento, Brasil todo, qualquer estado, para descarte de lama bentonítica é muito mais, praticamente dobro ou triplo do lama de polimérica. Então, esse custo é muito alto. Sem dúvida. Aqui tem algumas outras questões aqui que a gente levantou. Se existe alguma reação indesejada entre o polímero residual e aditivos especiais no concreto, por exemplo, como superplastificantes? Não, que assim, que tem alguns produtos que quando que superplastificante tem que, assim, eu não estou lembrado o nome do produto, marca, mas você tem alguns que é muito ácido. Já aconteceu que isso prejudicar o desempenho do polímero. Só que nesse caso, se a gente souber antes, ou a concreteira indicar o que está utilizando, nós vamos assim, fabricar lama conforme o produto. Já aconteceu de dar problema, nós fomos atrás, não descobri o que estava acontecendo, mas foi lá aí que descobri que estava usando que aditivo que não, assim, não estava no traço do concreto. Mas tudo tem resolução, porque o polímero, que é um produto químico, que podemos adicionar algum produto para evitar o problema. Perfeito. Algumas questões de desempenho técnico dos polímeros, como estabilidade da escavação, você já comentou agora a influência no concreto e na aderência, e contaminação, viscosidade e resistência final. Sim, que polímero, polímero não tem, que assim, não tem como, que ela é muito sensível a choque cáustico do concreto. Que quando que na concretagem, o concreto bate no polímero quase que instantaneamente vira água. Então não tem como o polímero misturar no concreto. O que pode acontecer, assim, quando está concretando, por algum motivo, desbarranca, ou que assim um torrão da parede que cai.
Isso caiu dentro da concretagem, dentro do concreto, esse torrão que pode ficar dentro do concreto, mas não é o polímero que fica dentro do concreto, porque polímero, bateu o concreto, vira água, some. Então, o concreto consegue empurrar para cima tudo líquido, né? Sim. Agora, que bentonita, né? Se tiver muito peso, porque tem muita areia. Que tem vezes que, né, lama bentonítica, acabou a escavação, principalmente no local com areia, está com 25%, 30% de areia. Que aí, qualquer não sabe que nesse peso, concreto pode não conseguir expulsar. Isso não conseguir expulsar, concreto passa por cima e vai deixando no meio. Isso pode acontecer. Mas com polímero, que ela começa a virar água e lá. A água sabe que vai expulsar, concreto expulsa. Então, quando fala que aconteceu bicheira, alguma coisa, esse tipo de que caiu um torrão, caiu alguma coisa na hora de concretagem que caiu e possa ter acontecido o problema. Perfeito. É interessante porque a concretagem, né, em estaca escavada, em labelas, enfim, sempre com o uso de tubo tremonha, enfim, feito de baixo para cima. Você comentou que o polímero ele vira, no contato com o concreto, ele vira água, então ele vai sendo expulso por cima. O pessoal bombeia também, puxa com... Sim, então o lama de retorno que vai retornando, mas é recomendação que último 1 metro, 1 metro é para descartar, porque aí já virou água e nisso aí que traz aquele borra de concreto, tudo junto. Então, último 1 metro, ou talvez, que se for concreto de boa qualidade, 50 centímetros. Isso tem que ser descartado. Não retorna para tanque para reutilização que pode contaminar a lama boa. Perfeito. Entendi. Geralmente também se deixa, a gente já viu alguns casos, principalmente em estaca escavada, se deixa uma coluna de fluido estabilizante acima da superfície. O pessoal muitas vezes faz uma pequena proteção ali com uns diques pequenos, né? Tem uma lagoa ali, né? Aquilo faz sentido, não faz? Ajuda? Não, isso é feito porque isso, assim, pela norma que a BNT, na BNL 22, que precisa de que assim, se falava 1,5 metro, mas 2 metros, 2 metros, 2,5 metros, isso tem que estar acima do nível da água. Que lama tem que estar cheio para estabilizar. Que muitas vezes a gente não consegue estar 1 metro, 1,5 metro, então nós recomendamos para fazer um dique e subir a lama para ter estabilidade melhor. Logicamente, essa piscina, o dique que fazemos ao redor da escavação, que vai estabilizar melhor, porque que vai estabilizar até o solo por cima, ao lado da mureta guia também, Então, é recomendável fazer esse tipo de trabalho. Dá um pouquinho de trabalho, mas é melhor perder 15 minutos antes de fazer isso do que perder uma lameira, Sem dúvida. Vamos comentar agora sobre casos de obra, né? Uma obra em Santos com economia de R$100 mil. Sim, essa obra faz bastante tempo, se não me engano, em 2010, 2011 mais ou menos, que foi feita uma obra que a construtora, executora, resolveu que essa obra ia ser bentonita, mas para usar polímero. Que na verdade, foi um desafio para todo mundo, que assim, na época ainda polímero lá em Santos não era muito conhecido, que poucas obras tinham conseguido sucesso, mas nesta obra a pessoa queria fazer um cálculo o que compensava, mas vamos fazer com polímero, foi feito com polímero, que a obra foi sucesso, que conseguiu estabilizar bem, que não tivemos nenhum problema assim grande assim de
fechar a lameira, né, que acontecer de desbarrancamento. No final da obra, a construtora fez um cálculo, o que teria gasto, que essas que foi que publicada até numa revista lá, que até na revista que lá usando polímero deu uma economia de praticamente de R$100 mil, isso calculando que bota fora, que a utilização da água, tudo lá, que fazendo na ponta do lápis, isso não somente nessa obra, outras obras também, se fazer esse tipo de cálculo, polímero sai mais econômica, né? No entanto, né, que nesse caso, como construtora que arcava com tudo, mas tem muitos casos que a executora arca com uma parte, a construtora arca com outra parte, então todo mundo pensa só no lado dele o gasto. Então é difícil de gente que calcular, né, assim, tem um interesse do parte executora, interesse da parte do construtor, então se não juntar tudo, não tem como ter esse valor final. Né? Sim. Mas, né, que assim, que nós temos assim, certeza que fazendo tudo direito, polímero, né, que sai mais econômica, que mesmo por quilo do produto, polímero é mais caro. Perfeito. Há uma curiosidade, se existe algum dado referente, por exemplo, você estava falando de questão de custos, do polímero no que se refere até em função dos diferentes tipos de solo, enfim, do sobreconsumo do concreto numa diafragma ou numa estaca escavada, tem influência o fluido estabilizante na minimização ou, né, no sobreconsumo do concreto? Sim, não, isso, né, que isso tem bastante influência, sim, que, como se diz, né, que lama de polímero se chama, assim, se for para perfuração, sangue de perfuração. Bem feito, bem preparado, que não desbarranca ou que não deixa o lençol freático assim influenciar. Que tudo preparado certo, que funciona muito bem e a lama é perfeito, não desbarranca ou que assim, digamos que não deixa a ferramenta cortar além da necessidade, então sobre o consumo do concreto diminui também. Mas isso muitas vezes, que não vamos falar que somente, que assim, somente a lama. Bentonita tem um jeito de escavar. Polímero tem outro jeito de escavar. Isso, nossos técnicos orientam o operador da executora também. Que, no caso, aqui vai usar polímero, se você não tem experiência de escavação com polímero, então nós vamos orientar como que tem que ser feito, como que tem que operar uma máquina para escavar. Então, isso influencia muito no sobreconsumo do concreto. Não, importante, esse tipo de forma de escavar, isso tem a ver com velocidade de escavação, da questão de esperar a decantação? Sim, tem vários fatores, né? Velocidade, né? O jeito, né? O jeito de escavação, bentonita, aquele que fala que faz errado que dá certo, né? Bentonita, né? Mas polímero não, polímero tem que ser calculado, tem que ser bem trabalhado para ter um resultado bom. Fazendo isso, polímero tem um resultado muito melhor que, digamos, parede, né, que utilizando polímero, utilizando bentonita, que com polímero, trabalhando direito, fica perfeito. Enquanto com bentonita pode estar tem muito assim, falhas, né? Então isso que pode acontecer. Isso, né, tem muito a ver também jeito de trabalhar. Isso nós orientamos também. Legal. Vamos aqui para alguns. Até tinha uma outra questão sobre obras também aqui no sul do Brasil, se pudesse comentar alguma coisa, né? E também sobre
um benchmark internacional, Estados Unidos, Europa. Você comentou lá no início da nossa conversa sobre a vinda da tecnologia do produto no Japão, né? Sim. E você chegou a comentar, ó, é sucesso no Japão, é sucesso nos Estados Unidos, vamos fazer também um sucesso no Brasil, né? Então acho que é interessante comentar obras aqui no sul do Brasil e esse horizonte aí de benchmark internacional. Sim. Santa Catarina, começamos a trabalhar para assim, deslanchar nesse setor também foi em 2010, 2011 mais ou menos que começamos bastante obra parede diafragma, algumas partes de estaca escavada. Santa Catarina, que no início tivemos bastante trabalho, porque aqui em Santa Catarina, inclusive todas essas obras, todas, não digo todas, mas 90%, 95% das obras que é no litoral. Litoral é mais areia, lençol freático, que inclusive tem lugar que até está frolando água. Né? Então tivemos bastante dificuldade no começo. Não vamos falar que não foi 100% assim, sucesso. Tivemos insucesso, apanhamos, trabalhamos, que precisou correr atrás da solução para resolver. Isso, né, que demorou alguns anos para ter um sucesso, que, né, isso que Engenheiro Salles deve recordar, que, né, que assim, quando tivemos sucesso mesmo, que em 2012, 2013, que, né, a gente começou assim colocar polímero em todas essas obras, né? Até lá foi um estudo, foi um trabalho que muitas vezes não somente só polímero não funcionava, que precisava adicionar alguns produtos que fomos atrás, estudamos que em nosso laboratório fizemos análises, corremos atrás e conseguimos um aditivo para colocar no polímero para que, digamos, fortalecer, para que qualquer assim água contaminada, água com teor de sal, alguma coisa não fica quebrando, que quando quebra pH viscosidade que fecha uma lamera. Sim. Então, para evitar isso, colocamos outro aditivo nos polímeros para dar certo aqui. Em Santa Catarina, que inclusive, né, tem alguns torres bem altos que foi feito a parede diafragma, que ou estaca escavada, que não foi fácil até encontrar essa solução para estabilizar. Isso vocês fazem já no primeiro dia de obra, né? Aliás, vocês já fazem quando recebem a sondagem, né, do cliente, e depois no pós-obra, no início da obra, ir testando e modificando, incluindo esses aditivos para estabilizar melhor o polímero. Sim, hoje digamos que depois de toda essa experiência que já fizemos centenas de obras aqui em Santa Catarina, então já está mapeado que todas essas obras, o que foi utilizado, qual solução que foi feita em cada obra. Então tem tudo mapeado. E quando recebo um pedido de orçamento, proposta, que só pesquisar o que foi feito próximo. Talvez um prédio do lado foi feito, trabalhei nessa obra. Então, lá teve esse problema, então agora vamos ter que fazer dessa forma para dar certo. Então, por isso que praticamente hoje não está tendo problema aqui em Santa Catarina com esse problema de depois trocar de produto. Não vou falar que 100%, de vez em quando acontece que um solo se deslocar 10 metros de distância, pode mudar. Sim. Mas assim, no começo, até saber disso, até a gente mapear tudo, que precisou colocar o técnico, fazer o teste, ajuste na obra. Se não der certo, levava material daqui para nosso laboratório, fazia ensaio, fazer o teste, colocou produtos modificados certo para continuação da obra. Perfeito. Vamos entrar aqui em mitos e verdades, né? São um bate-bola aqui, né? Sim. Muitas coisas você já até respondeu aqui, tá? Mas acho que por conta dessa dinâmica, né, do mitos e verdades, acho que vale a pena a gente, né, reforçar.
Então vamos lá, tu vai me responder se é mito ou verdade. Sim. Polímero é mais caro que bentonita? Mito. Polímero não funciona em solo permeável? É, mito. Mito. Prejudica a resistência do concreto? Mito. Precisa descartar toda a lama a cada estaca? Mito. Não é previsto em norma? Mito. Mito. É isso aí. Né? Eu acho que a NBR 6122 ela Sim. aceita o polímero como fluido estabilizante. Né? Muitas vezes é importante que o mercado entenda, né, e como usar direito. Então acho que acho que quebra as tuas falas anteriores, Sim. já foram quebrando esses mitos, né? E muitas vezes a gente acaba escutando esse tipo de comentário ou essa observação, e certamente, né, acho que cabe, né, se você quer um estudioso, né, de polímeros, desmistificar esses mitos, né? Sim. Acho que é importante. Que eu acho perspectivas e tendências, né? Acho que isso aí, a gente vai chegando na parte final aqui. Redução de insumos, emissões e resíduos. Sim. É que... Você já comentou também, né? Isso Mas também acho que já foi, né? isso, Já foi comentado, né? isso. Então, redução, né? Então, quando utiliza polímeros ou utiliza bentonita, com a própria sola escavada, com bentonita, sempre sai solo a mais. Solo a mais, né? Isso é o volume da bentonita que mistura, inclusive bentonita já fica dentro do solo escavada. Enquanto o polímero, ele é biodegradável, ela some, virou água, vai escorrendo, vai sumindo. Então, o volume de terra que vai ter que levar para botar fora, quando utiliza polímero, é menos. Tá? Inclusive, embalagens, né? Que embalagem, como falamos, né? 1 quilo de polímero, né? Com um saco de bentonita, então, com uma embalagem de polímero para 25 de bentonita. Então, é muito grande essa diferença, né? Sem dúvida. Eu vou até voltar à questão da norma aqui, que uma das questões nossas, que era até a questão, o que falta para uma adoção ampla, né? Cultura, norma, formação, mas eu até vou fazer uma outra forma de pergunta, né? Se você pudesse atualizar hoje a NBR 6122, o que incluiria sobre fluidos poliméricos? Teríamos parâmetros mínimos de densidade, viscosidade, pH, como já temos para bentonita? Olha, né, assim, teor de areia. Teor de areia, 4,5%. Quando utiliza polímero lá, pode ter essa, esse 4,5% uma folga, só que normalmente, mais que 2% não sobra de areia. Isso se utilizar polímero corretamente. Tá? Não pode ser utilizado de qualquer forma. Que pH está tudo certo. Tá? E viscosidade. Tá? Você fala 35 a 120. Que polímero não se trabalha com menos de 55, digamos. Tá? Teria que ser acima de 55, né? Até 120. Perfeito. Que abaixo de 55, que isso pode causar problemas sérios na hora de concretagem, que pode desbarrancar na hora de concretagem. Então, isso seria até um tema que poderia ser discutido. Claro, obrigado, acho que bem interessante, né? Ping-pong técnico. Polímero favorito em uma palavra? Solução. pH ideal? 9. Solo mais crítico? Orgânico. Tempo máximo de concretagem segura? Até 3 horas. Item de EPI indispensável? Itens, né? No caso, óculos, botina de segurança, luvas. Legal. Uma mensagem final ao jovem engenheiro, né? O que poderia nos passar aí para a gente sempre tem tantos estudantes de engenharia ou engenheiros recém-formados que muitas vezes têm até receio quando entram numa obra e vão fazer uma parede diafragma, né? Então, uma mensagem aos jovens engenheiros. Sim. Bom, palavra que eu poderia deixar para jovens engenheiros
ou estudante ou formados, né? Que não precisa ter medo, né? Assim, que quem vai que vai ser o futuro do Brasil daqui para frente são os jovens engenheiros que são formados. Não adianta pensar que o governo que vai dar jeito, que não é eles que vai dar jeito. São os jovens que vai ser o futuro do Brasil. Não tenha medo de enfrentar, que pesquisa traz coisas novas, que assim, jovens têm novas ideias na cabeça, vamos colocar na prática. O que, na verdade, eu fiz isso aí 35 anos atrás, trazer coisas novas, que é difícil, mas se tiver determinação, seriedade, honestidade, com humildade, a gente consegue. Isso que os jovens daqui em diante, se dê para fazer isso, com certeza vai ter sucesso nesse engenheiro do Brasil, E a MK sempre está disponível, que assim os seus jovens, precisa de um apoio, alguma coisas novas, pode contactar a gente. Nosso laboratório está aberto para fazer ensaios. Podemos ajudar nisso. Claro. Então, esse que gostaria que os novos engenheiros, estudantes que seja, tenham essa força, vontade para que levantar o Brasil, nosso Brasil, Esse é o mais importante, Que legal. Kioshi, muito obrigado por essa aula. Tenho certeza que as pessoas, as pessoas que acompanham o Fundcast, estão agraciados pela aula sobre polímeros, sobre fluidos estabilizantes. Era um interesse nosso de trazê-lo aqui, porque você é uma referência para nós aqui da Born Sales, é uma referência, qualquer obra que nós chegamos, um projeto nosso, sempre há uma palavra no sentido de que, o Kioshi vai estar aqui, a equipe técnica dele está chegando, e a tranquilidade que você transmite, a sua equipe transmite, de seriedade, e como conduz esse apoio técnico às obras, realmente elogiável e a gente só tem a agradecer. É um tema que muitas vezes difícil de nós, engenheiros civis, falarmos, sim, mas a gente entende a importância do polímero como um fluido estabilizante para nossas soluções geotécnicas. Então, obrigado pelo teu trabalho, obrigado pelo teu conhecimento, pela tua gentileza, a forma sempre aberta que você nos atende. Eu tenho certeza que o nosso público adorou a tua conversa. Isso, Dr. Salles. Eu que agradeço muito essa oportunidade, que eu tenho uma honra participar desse Fundcast, como falei no começo, eu não sou engenheiro, mas tudo que aprendi foi na prática, com a ajuda dos nossos, meus amigos, clientes, que me ajudaram, que eu aprendi pouco que eu sei, se dê para passar para que próxima geração, para outros, eu estou muito satisfeito. Agradeço muito mesmo que o apoio que o senhor está dando, que voluntários que tem dado para a gente, e que esperamos que cada vez mais nós vamos melhorar nossos produtos, nosso atendimento, que não estamos parados, e que cada dia que passa, eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo, colocando na prática o aprendizado. Obrigado, Kioshi. Um abraço. Muito obrigado.